Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou Janaína Silva, historiadora e fundadora do podcast Fala Clio. E antes de começarmos este episódio, falarei de algumas questões importantes. Este podcast foi pensado como um espaço de diálogo e escuta entre historiadoras e historiadores. No Fala Clio, conversaremos sobre histórias, pesquisas científicas, trajetórias acadêmicas, perspectivas teóricas, metodológicas, conceituais e cotidianos da profissão, de maneira humana e leve. E para que esta iniciativa prospere, o Fala Clio precisa de você. Curta, comente e compartilhe. Agora, aproveite este episódio. O convidado de hoje é Maxwell Coimbra Narciso. Ele é doutor em História Social pelo PPGHI-UFO, historiador por opção e professor por convicção. Ele trabalha para poder ter dinheiro para viajar, mas gostaria mesmo é de ficar falando sobre o futebol o tempo todo. Muito obrigada por ter aceito o convite, Maxwell. Será um prazer conversar com você essa noite. Como a história entrou em sua vida? Essa é uma pergunta que, apesar de aparentemente simples, ela é bastante complexa, porque ela remete à memória diversas questões acerca da nossa própria existência. Eu, particularmente hoje, não consigo me ver a partir de uma visão de mundo que não seja traçada pela visão de historiador, pela formação de história, pela formação em história. Isso é bastante interessante no que diz respeito à nossa própria identidade. Quando fui fazer história, eu vinha de um curso anterior, que inclusive eu tinha sido expulso de um curso de teologia, que tinha me trazido diversas leituras, e eu sempre quis trabalhar na área de ciências humanas e queria ser professor, né? Em especial, queria ser professor universitário, queria ter a possibilidade de conhecer as relações humanas de uma forma mais ampla, e o curso de História veio de fato me proporcionar isso. Obviamente, quando entrei no curso, tal como grande maioria, tinha uma visão muito restrita do que é a formação em História, e para o bem, não só da minha formação, mas da minha vida de uma forma mais ampla, eu pude expandir muito o que eu pensava da formação em História, mas especialmente da possibilidade de enxergar o mundo. Quais são as temáticas de seu interesse? Minhas temáticas de interesse acaba que por se funilando durante a formação em História. Entrei no curso com a convicção que trabalharia algo em História da África. Entretanto, os caminhos diversos que o curso vai nos levando, acabei trabalhando especificamente História da Europa. Durante o projeto de iniciação científica com o professor Carlos Oiti, tratando necessariamente narrativa e história, me deparei com um grupo que nega o Holocausto, a Shoah. Isso me intrigou bastante no que diz respeito à construção da história em si, e acabei tendo as extremas direitas, no plural mesmo, como minha grande temática de investigação. E desde a graduação, busquei investigar inicialmente por que, como esse grupo tinha a ousadia de negar um evento tão marcante na história tão recente e traumática da humanidade. Então, minha área de interesse é necessariamente a negação do Holocausto, a negação da Shoah, as extremas direitas, a utilização disso na perspectiva da gestão da memória e dos sentimentos. Obviamente, fazemos delimitações e acabo por trabalhar a negação, mas a negação da Shoah em si, e na mesma perspectiva busquei trabalhar um grupo específico de extrema-direita europeia, que é o antigo Front National, que hoje se chama Rassemblement National, que é em certa medida o norteador das extremas direitas. Obviamente, a partir disso, tive e tenho condições de fazer uma ampliação da utilização da gestão da memória por parte das extremas direitas, não apenas em França, mas em outros locais na Europa. E trazendo sempre comigo a preocupação
do estudo e do trato da memória da Shoah e, principalmente, é muito atento no que diz respeito aos negacionismos que tratam em específico a Shoah, né? Shoah barra Holocausto. Quais são seus trabalhos mais recentes? Na medida que a ação das extremas direitas é algo bastante intenso em nosso mundo, o trabalho aqui, né, meu trabalho tem sido também bastante intenso no que diz respeito a isso. Tenho bastante orgulho de apresentar, né, de sempre indicar o meu livro A Extrema-Direita Francesa em Reconstrução, Marine Le Pen e a Desdemonização do Front Nacional, de 2011 a 2017, que nos ajuda, de fato, a interpretarmos a ascensão das extremas-direitas na Europa, mas também em diversos locais do mundo, tal como no Brasil. Como falei anteriormente, o Partido Front Nacional ele acaba sendo um norteador para diversos grupos de extrema direita. É um trabalho fruto de muito esforço, né, de investigação e, de fato, acredito fortemente que nos traz muitos mecanismos para interpretarmos a realidade que estamos inseridos. No entanto, gosto muito de apresentar dois trabalhos recentes que são duas coletâneas em revistas importantes no cenário nacional. Primeiramente, um trabalho que foi publicado no primeiro semestre do último ano, que é História e Memória do Holocausto, abordagens necessárias e urgentes, que organizei juntamente com os professores Michel German, da Universidade Federal Fluminense, Instituto Ben Gurion, de Israel, e o professor Michel Eric, que é coordenador de História do Museu do Holocausto. Nessa coletânea temos diversos trabalhos que buscam refletir acerca da persistência da memória e da utilização da memória do Holocausto a partir de, especialmente da extrema-direita, nos dias de hoje. Mas também reflexões que busquem nos trazer mecanismos para poder trabalhar a memória da Shoah. Por fim, também participei e ajudei a organizar na revista Faces da História, da Unesp de Assis, Extrema-Direita e o Poder, Leituras a partir da História, juntamente com os professores Felipe Caseta, da Unimontes, e Daniel Summers, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que podemos reunir também diversos trabalhos que buscam refletir, a partir da história, a extrema-direita, ou no plural, né, como tenho tratado, as extremas-direitas hoje. E que, infelizmente, né, tem sido bastante marcante a ascensão dessas extremas-direitas, o que traz para nós, historiadores, urgência para tratarmos esses temas. E no interior dessa coletânea, temos diversas perspectivas de abordagem que busca nos auxiliar no que diz respeito a isso. E também sou bastante, busco ser e conciliar esse trabalho em história, de investigação em história, com abordagens que busquem falar com o público em geral, buscando sempre publicar em jornais de médio e grande tiragens, e sempre buscando falar com o público que não é necessariamente o público especializado em história. Quais perspectivas teóricas, metodológicas e conceituais você tem mobilizado em seus trabalhos? Como me insiro no que podemos chamar de história das culturas políticas, em especial história dos sentimentos políticos, diversos conceitos são mobilizados, e também a partir de diversas perspectivas históricas e teóricas distintas. Um conceito que obviamente aparece como protagonista é o conceito de extrema-direita, e trago como orientador o professor historiador francês Michel Vinocq, e ao mesmo tempo o conceito de fascismo acaba tendo que aparecer em diversas maneiras em meus trabalhos. E busco a partir dos clássicos, especialmente a partir do professor Robert Paxton, e os seus desdobramentos possíveis, né? Porque o fascismo ele acaba tendo e está em sua
essência esses diversos desdobramentos e é o que torna ele tão importante no estudo de história. Mas também trago, obviamente, o conceito de negacionismo do Holocausto, que hoje já é um conceito bastante estudado e difundido em história, mas busco em especial as contribuições do professor Pierre Vidal-Naquet, que a partir dele nós podemos ter diversos outros diálogos em história. Bom, e na mesma medida, como eu tenho trabalhado sentimentos políticos e gestão da memória, as orientações, as contribuições da minha orientadora de doutorado, a professora Jaci Seixas, elas são bastante emblemáticas. Por quê? Porque ela trata a memória como sentimento. Logo, em minhas abordagens, quando eu busco trabalhar a gestão da memória e dos sentimentos, essa contribuição ela acaba por ser fundamental em minhas reflexões. Já que trabalhamos gestão de sentimentos, a professora Claudinha Roche, que busca tratar a possibilidade de estudos dos sentimentos em ciências humanas, acaba por contribuir de maneira bastante efetiva em minhas reflexões. E digo isso porque, em diversas medidas, em diversos momentos, tenho que explicar que é possível estudar gestão de sentimentos ou estudar sentimentos em história. Por isso que o trabalho e as contribuições da professora Claudina Roche são bastante emblemáticas para mim. Já que tratamos, que busca tratar gestão dos sentimentos políticos, as contribuições do professor Pierre Ansart são talvez as mais importantes em meus trabalhos. Na verdade, o Pierre Ansart chama de paixões políticas, e ele busca mostrar como que a gestão das paixões políticas acaba por nortear e acaba por conduzir os caminhos não só da política contemporânea, mas também das democracias contemporâneas. Agora um bate-bola, jogo rápido e respostas curtas. Um momento especial. A partir da perspectiva de historiador, poderia falar diversos momentos inesquecíveis aqui, tal como o primeiro dia que pude estar em sala de aula enquanto professor. Mas partindo dessa visão de história, o momento mais inesquecível da minha vida, de maneira bem egoísta, foi quando pude colocar os pés e os olhos em Machu Picchu. Uma decepção? Minha maior decepção é a adesão de forma majoritária dos brasileiros ao fascismo. Um sonho? Tenho realizado cada um dos meus sonhos individuais, tanto pessoal enquanto historiador. Assim, o grande sonho que eu tenho é que cada vez mais um número maior de pessoas possa ter acesso à educação, possa ter acesso a todas as possibilidades que o conhecimento pode nos trazer. Um professor ou professora marcante? Tenho diversos professores marcantes, mas trago como um professor que mudou muito minha vida. Foi um professor no meu curso de teologia, inclusive historiador, com mestrado, doutorado, que é o professor Carlos Jeremias Klein, que talvez seja uma das pessoas mais humanas que eu pude conhecer, e acredito muito que o professor, ele é antes de tudo, o bom professor, ele é antes de tudo um ser humano que consegue enxergar não apenas os conteúdos que ele trabalha, mas especialmente os sonhos dos seus alunos. E a sua relação com a história em uma palavra? Gratidão. Gratidão. Tenho com a história apenas gratidão. Muito obrigada por esse papo, Maxwell, e te desejamos todo sucesso na sua jornada. Esse foi mais um episódio do Fala Clio. Esperamos que você tenha aproveitado esse papo e não se esqueçam daqueles 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar. Até domingo que vem.